Olá, pessoal. Estamos aqui e é um prazer estar com vocês. Estamos mais uma vez aqui falando sobre empreendedorismo na veia. E hoje com uma pessoa muito aqui especial para nós, uma amiga, uma grande palestrante, uma grande educadora, que é a Rose Reis. E a gente é amigo de muitos anos e hoje tenho o prazer, privilégio de tê-la aqui conosco falando sobre esse episódio maravilhoso sobre empreendedorismo. Muito obrigado, Rose, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, a nossa amizade de muito tempo, e falar sobre um assunto tão importante como esse, né? É verdade. E empreendedorismo. E já quero parabenizar você, porque eu sei que nós estamos num estúdio novo, tudo muito bonito aqui. Novo estúdio. Tô mega feliz de estar aqui, né? Obrigado, Rose. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu vejo os teus podcasts, você tem o Collins Educacional, né? Isso, é um polo educacional, e dentro dele nós criamos um capítulo lá, um videocast específico para mulheres, sabe? Olha que legal, hein? Nós falamos é o Clube da Luluzinha? Pois é, você falou para mim, Rose, eu preciso lá. Eu falei, caramba, você não vai poder sentar na minha bancada. Mas isso foi especial porque eu sou uma paciente oncológica e quando eu vivi um pouco nesse mundo, eu vi que tinha essa questão da mulher empreender e a gente ainda luta um pouquinho sobre esse espaço, sabe? Sim. E nada contra os homens, somos totalmente a favor, claro. Né? E se complementam, né? Isso, se complementam, mas a gente gosta muito desse lado criativo da mulher, né? Mas quando a gente fala sobre empreendedorismo, e amei o título seu aqui, empreendedorismo na veia, né? É um negócio que vem mesmo, não tem como. Então é um prazer realmente a gente estar aqui. Ô Rose, falando nisso, né? Empreender é uma coisa assim gratificante, eu faço isso desde os meus 7 anos de idade. Comecei vendendo pirulitos, até por necessidade. Eu venho de uma família muito pobre e comecei a vender pirulitos para ajudar meus pais. Era um propósito que eu tinha. Estou escrevendo um livro agora, chama Propósito, Fé e Ação. E fala justamente sobre propósito, né? Conta pra gente aqui, com toda essa experiência que você tem educacional, a gente não aprende isso nas faculdades, nas universidades, ser empreendedor. Pode reparar que as faculdades do Brasil, elas preparam você para ser um técnico, para ser um bom profissional, para ser um bom empregado, mas não falam de empreendedorismo. Né? Você vê, eu tenho aqui uma empresa de odontologia, né? A clínica de odontologia Odonto Special, e os dentistas saem como bons dentistas, mas nunca como empreendedores. Eu fiz administração de empresas, nunca saí como empreendedor. A gente sai preparado para ser um bom CLT, um bom empregado. O que você me diz? Você que está nesse meio universitário, isso vai mudar no Brasil? Já está mudando? Como que está isso? Olha, eu acredito, né, que isso está mudando. Inclusive, a disciplina de empreendedorismo, nós já temos ela hoje dentro da grade do ensino médio. E ensino infantil também, já tem várias escolas que... Mas escolas públicas não? Está na escola pública também, já entrou. Mesmo, Então, mas ele é aquela forma tímida, sabe, Sidney, que está chegando? Sei. E é exatamente isso que você falou, né? As universidades, eu vim desse meio acadêmico, né? Me aposentei aí já há alguns aninhos, eu já faz alguns aninhos que eu me aposentei da área acadêmica. Eu coordenava curso de administração, de ciências contábeis, curso de processos gerenciais, e nós desenvolvemos na época cursos de pós-graduação específico, que é exatamente isso que você falou. Prepara você para ser um empresário. E às vezes a pessoa vai entender, né? O que é ser um empresário e o que é ser um empreendedor? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então explica pra gente aqui, qual a diferença entre ser empreendedor e empresário? Nós gostaríamos que todos os nossos empresários tivessem espírito empreendedor, né? Então o que é o empreender? O que é o empreendedor? É aquela pessoa que ela tem uma habilidade para desenvolver soluções que ela verifica a identificação de problemas ou de oportunidades. Então ele olha, e isso é muito interessante, porque eu tenho uma mentora, Lindália Reis, posso mandar um beijo para ela? Claro, é um Lindália, prazer. Um beijo para você, vou mandar o link para você, tá? Ela é sua mentora? Ela é minha mentora. Então eu também quero para mim, porque ser mentora de uma mulher como essa tem que ser muito boa. Ela é maravilhosa, né? E ela tem uma plataforma que chama Hack in Rio, que é o maior hackathon da América Latina. Olha que bacana. Nós temos os encontros uma vez por ano, esse ano foi de mulheres, inclusive, falando tá vendo sobre... aqui, gente, aqui, nós estamos falando de empreendedorismo para mulher. E é muito difícil hoje a mulher empreender. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aqui. Sim. E nós temos isso tanto presencial, que é feito lá no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, quanto online, que é feito pelo metaverso. Então, a gente começa a verificar que quando você tem esse olhar, né? Então, você entra num local, aí você começa a identificar problemas ou oportunidades de negócio.
Então, essa é a diferença, é o olhar, é essa habilidade. E isso realmente que você falou. Não, você não aprende, talvez, lá nos bancos das escolas, né? Hoje nós estamos trazendo isso. É necessário, é importante a parte técnica, né? Nós não vamos tirar, claro, aí não vai fazer a faculdade, nada disso. Até porque eu queria até abrir um parênteses aqui, que eu estava estudando, e a gente verificando, né? No milênio passado, né? Que eu falo na década de 70, a gente tem Potter, que vinha falando sobre as 5 forças de Potter, né? Isso. E lá ele fala sobre, um dos primeiros itens, fala sobre a concorrência. Ele usava o termo rivalidade da concorrência. Hoje eu substituo isso por criatividade da concorrência. Né? Mesmo. E às vezes o pessoal vê isso e o nosso concorrente não é o nosso inimigo. Então essa é a diferença. O empresário, ele tem que estar ali, tem que estar preparado tecnicamente, mas ele tem que ter um olhar empreendedor, ele tem que estar de olho nas oportunidades, ele tem que estar identificando problemas que estão surgindo na sociedade, e que ele pode ali desenvolver um novo produto e soluções para ele. Então, e hoje nós temos várias oportunidades, né? Nós temos a inteligência artificial que veio otimizar os nossos processos. Então, tudo isso é um olhar diferenciado. E é aquilo que você falou. É uma questão, é bem propício o nome do seu programa, né? É na veia, então tem que ter essa habilidade. Então, um dos testes que a gente faz com os nossos empreendedores que chegam lá, eu falo, vamos ver se você vai ser um bom empresário com espírito empreendedor. E vamos desenvolver isso em você, né? Jogar ele em situações difíceis para que ele possa começar a desenvolver essa criatividade. Então, eu acredito que esse exercício seria bacana até a gente jogar. A gente sabe dos seus franqueados maravilhosos que tem. Mas, de repente, fazer alguns encontros com eles, sabe, Sidney? Jogar situações difíceis para que eles possam desenvolver ali a sua criatividade. Aí ele começa a ter um olhar empreendedor e começa a identificar essas Olha, soluções. Rose, o que você está falando para nós aqui hoje, nesse podcast, é muito importante, porque a gente sente muito isso. Eu venho há 30 anos no mercado de franquias e trabalhando com empreendedores. Mas nem sempre essas pessoas são realmente empreendedores, né? São pessoas que têm um capital, querem ter o seu próprio negócio, mas não são empreendedores, são empresários. Né? Então, o empreendedor, ele tem que ter uma visão do além. Tem que andar 1 quilômetro a mais para poder tomar uma água mais fresca, uma água mais sadia. E a gente não vê isso. A gente vê muitas pessoas aí com 1 ano, 2 anos de franquia, muitas vezes já desistindo do processo de empreender. Por quê? Não estão preparadas para isso. Tanto é que agora, no Grupo Calais, agora em janeiro, em 2025, a gente começa com um programa novo. Eu queria que você participasse junto com a gente. Estou te fazendo um convite aqui no ar. Chama Escola de Negócios. E justamente nós queremos trazer todo mundo que quer se preparar para ter um negócio, não só franquia. O cara quer abrir uma oficina mecânica, ele quer abrir uma doceria, ele quer abrir o seu negócio próprio. Ele tem que passar por uma escola própria para esse tipo de negócio. Por quê? É diferente as pessoas que foram CLT a vida inteira. Eu já fui CLT, eu trabalhei num banco, fiz uma carreira em banco, e eu sei que quando você sai de um banco, quando você sai de uma cadeira universitária, você não está preparado para empreender. Os desafios, para a criatividade, para buscar soluções. Então você acaba, e tem uma estatística que fala justamente sobre isso, né? 75% das empresas morrem antes de completar 5 anos de existência. Exato. Perfeito, é isso mesmo. E por que quebra? Porque não tem esse lado empreendedor. Né? Isso faz uma diferença muito grande, e eu acho que isso que você está falando para nós hoje, a diferença entre ser empresário e empreendedor, tem muito a ver com o nosso podcast do Empreendedorismo na Veia. É bem esse olhar, né? E eu, às vezes, até brinco com os nossos mentorados, dentro lá da Colis Educacional, que a gente tem os alunos que fazem graduação e nós temos os nossos mentorados, que também a gente surge desde a ideação. Então, às vezes, tem aquela pessoa que trabalha uma vida toda, vai se aposentar e fala assim, quero abrir o meu negócio. Isso. E ela entende tudo da operação, mas ela não entende da gestão. Exatamente. Então, e aí eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, não, quero abrir uma franquia, porque já tem nome, já tem marketing, achando que ele não vai precisar se desenvolver. E ele precisa. Né? Então é a mesma coisa quando você tem um técnico aí, sei lá, de futebol. Ele tá num time, aí tá perdendo, ele sai daqui, ele vai pro outro e começa a ganhar. Poxa, mas é o mesmo, a técnica é a mesma. Mas como ele trabalhou e como aquilo absorveu no grupo. Sim. Então vai desde o treinamento da sua equipe, né? E até como ele busca essas estratégias. Então essa habilidade, ela pode ser desenvolvida, sabe? Então não pense assim, poxa, não, eu sou um empresário, não tenho essa habilidade. Ela pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Aliás, você citou um exemplo, Rose, muito legal aqui.
Eu já vi alguns jogadores de futebol que eram craques e se colocaram na posição de treinador e não deu certo. Sim. Né? Porque são coisas completamente diferentes, embora esteja no esporte da mesma forma. Né? Você vê o Bernardinho, ele é um grande palestrante hoje, né? Ele fala hoje sobre toda a experiência que ele teve no esporte, e até ouvi um podcast desses dias com ele falando justamente sobre resiliência de atletas. Por que tem alguns que se destacam mais do que os outros? Porque treina mais, porque se desenvolve mais, porque tem mais tempo para ele adquirir habilidades. Então aquele que anda um pouquinho a mais, ele consegue ter mais habilidade do que o outro. E assim também é um empresário. Aquele empresário que ele caminha mais, que ele busca mais, aquele que está sempre buscando inovação, sempre buscando um jeito, não de matar o seu concorrente, mas de ser melhor que o seu concorrente, ele acaba saindo na frente. Não é assim, Rose? É porque a concorrência é saudável. Né? Eu vejo a concorrência não é como um inimigo, né? Não é como a rivalidade, como a criatividade. Então eu me espelho numa concorrência, o que o meu concorrente está fazendo, e eu vou desenvolver algo para que a gente possa entregar para a sociedade algo melhor. Então se eu vejo alguma coisa, poxa, eu gostei daquilo, não quero derrubá-lo, eu quero desenvolver algo melhor. Porque a hora que eu desenvolver algo melhor, o meu concorrente também vai criar algo melhor. E com isso, a gente cresce na nossa entrega de produto, de serviço, de qualidade e principalmente da sociedade. Você sai da área de comodismo, né? Sim, aquela zona de conforto, né? Eu tenho que sair dessa zona. E hoje, bacana dessa nova geração, não é a minha, né? Mas é uma nova geração que está com propósito. E eu acho isso tão bacana. Que é a questão da atitude, de eu levantar e ir, né? E com propósito. É fazer o que gosta e, se possível, ganhar dinheiro. Não é? Então, agora, como que eu faço isso? Com preparo, com dedicação. E interessante que eu quero até destacar aqui, que às vezes a pessoa fala, mas está falando muito de trabalho, aí a pessoa abandona a família. Não, eu acho que é possível a gente construir isso. Olha, isso é importante. Dentro de uma maneira saudável. Primeiro, para que a gente possa ter criatividade, eu preciso ter a mente livre. Eu preciso ter um tempo em família. Eu preciso estar ali com animais, com passeios. Então, eu preciso distribuir o meu tempo. E eu digo, tudo que a gente vende, Sidney, chama-se tempo. Eu sei que você tem uma série de franquias de segmentos diferentes, mas todas elas vêm de um negócio chamado tempo. É verdade. Então, ou é um tempo para que eu possa desfrutar de alguma coisa, ou é um tempo para que eu possa otimizar algum processo, mas tudo é tempo. Então, tudo começa pela administração do seu tempo. Se você conseguir administrá-lo bem, você vai conseguir resultados incríveis. E isso também está dentro do empreendedorismo. E é verdade, Rose. Você sabe que eu, nesses 30 anos, já montei mais de 3.000 franquias. Eu tinha franqueados, por exemplo, que chegavam cedo na unidade, ficavam lá durante 12 horas do dia, ou seja, ficava das 8 às 8, chegava em casa cansados, não tinham tempo de ficar com a família, e o pior, não produziam dentro da unidade. Por quê? Não tinha intensidade, né? Eram franqueados que estavam presentes, ou seja, tinha frequência, mas não tinha intensidade. Então, eu vejo assim, o que importa não é quanto tempo você fica no seu ambiente de trabalho, é quanto você estando lá, você produz. É o que você falou, a administração do tempo. Tem gente que fica, talvez, 3, 4 horas dentro do ambiente de trabalho e ela produz muito naquelas 4 horas. Tem gente que fica 12 e não produz nada. É o foco, né? É a qualidade do tempo. Então, por isso que tem um negócio que se chama presente. Agora. Esse é o momento. Então, se eu focar, nesse momento nós estamos aqui no nosso programa, é focar agora. É procurar passar o melhor conteúdo e conhecimento para você que está aí assistindo, para que esse tempo que você se dedicou em assistir e ouvir esse programa, você consiga obter ali informações que vão agregar para o seu negócio. Então é o tempo, não é o pensar no que a gente vai fazer depois, amanhã. É o presente. É o presente. O presente é que constrói o futuro. Se não tiver o presente, não tem futuro. Tem gente que fica pensando no que perdeu no passado e tentando idealizar o futuro, esquece do presente. E aí ele não constrói nenhuma coisa nem outra. Rose, conta aí esse teu trabalho que você faz com mulheres empreendedoras. Eu vejo que o papel da mulher é muito difícil hoje na sociedade. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela tem que ser empresária, ela que se preocupa com o filho quando está doente, leva o filho para o médico, leva o filho para tomar vacina. Como que é esse lado que você está desenvolvendo na mulher para ser empreendedora? É uma jornada, né? Geralmente a gente fala que são jornadas duplas, triplas, né? E por que isso?
Porque a gente vê que existe uma luta muito grande, né, das mulheres ainda na questão do espaço, da conquista, né, de tempo, valores, né? do tempo, de valores, ainda de confiança, sabe, de quem é o negócio, de homem e mulheres. E não é uma questão de independência da mulher, não, é uma questão de, não é igualdade, eu diria equidade, sabe? Isso. Não igualdade, porque nós não somos iguais não mesmo, somos, né? Existem características diferentes, e que bom que somos diferentes, porque a gente se completa, né? É verdade. Mas é uma questão de equidade. Então, dentro de negócios, dentro de empreendedorismo, dentro de franquia, de empresa, existe uma equidade, tanto o homem quanto a mulher. Então, por que uma mulher ela não pode ser CEO de uma empresa? Porque ela vai ficar grávida, porque ela vai ficar 4, 6 meses de licença. Então, ela quer ser uma CEO, ela quer ser a dona do seu negócio e também ter a oportunidade de ser mãe, né, de ter essa licença, mas também de administrar o seu negócio. A Cristina do Nubank, ela tem uma história maravilhosa, né, que ela conta que ela estava indo para o parto dela e ela estava ali baixando a aplicação no começo, né, da sua instituição financeira. E ela construiu muito isso. Então, quando a gente passa a conhecer algumas histórias de mulheres, a gente quer preparar mulheres, Sidney, para que elas venham sem culpa. Sabe, para não ter aquele negócio assim, poxa, estou deixando minha família para empreender. Né? Deixei o meu filho. Não, ela precisa, mais uma vez, eu volto na questão do tempo, né? Ela tem que ter o seu negócio sem culpa. Ela tem que ser mãe sem culpa. Ai, deixei de realizar o meu sonho de ter um negócio para ser mãe. Então, aí, de repente, o filho vai carregar isso. Não, nem de um lado, nem do outro, né? Então, realmente, a gente busca, quando a gente leva essas mulheres lá para elas contarem o seu negócio, nós mentoramos elas, nós auxiliamos elas, para que elas possam construir o seu negócio sem a culpa. Ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, ela vai ser o seu negócio sem culpa, né? Administrar isso sem culpa. É maravilhoso esse trabalho que você faz, Rose, porque eu vejo que a mulher, como empreendedora, ela é muito focada, né? Eu tenho muitas mulheres franqueadas, né? Hoje eu tenho a escola na Hickman, que tem bastante mulher que é franqueada, eu tenho a Mais Laser, que também tem muitas mulheres empreendedoras, e eu vejo que as mulheres que empreendem, o Clube 04 também, que é um pet shop que nós temos, tem bastante empreendedoras, a Odonto Special tem muitas pessoas que são donas, né, são dentistas e são donas das suas clínicas, e eu vejo que todo ramo, a mulher ela desempenha um papel, às vezes muito melhor do que o homem, né? O homem, eu falo que ele é monotarefa. O homem é monotarefa. Ele tem um objetivo só, traça aquele. Eu sou homem, eu sei o que é isso. Estou falando de próprio cunho, né? De próprio conhecimento. O homem, ele não sabe fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E a mulher, além de ter essa personalidade de fazer tudo ao mesmo tempo, né, ainda ela faz com muito cuidado. Ela é realmente mãe. Ela tem o papel de mãe dentro da sua empresa, né? Ela acolhe, ela trata todo mundo com muito carinho, ela trata tudo com muita organização. Então eu vejo que a mulher, em matéria de desenvolvimento empresarial, ela ganha muito do homem, né? Não querendo aqui colocar um contra o outro, mas eu vendo qualidades de um e de outro. A mulher ela tem qualidades que os homens não têm. É uma área ali emocional, né, que eu diria até um pouco mais equilibrada. Às vezes pensam, a mulher é muita emoção e não é muito razão. Então, mas ela traz essa emoção. Antigamente, quando eu comecei, né, alguns anos atrás aí, no trabalho, então eu ouvia falar assim, olha, você está entrando aqui no trabalho, eu fui CLT por muitos anos, e aí falava assim, ó, seus problemas ficam da porta para fora. Isso não existe, não existe. Como é que uma mãe entra para trabalhar, deixando o filho em casa com febre? Então, ela trouxe para a gestão do negócio esse entendimento. Então, eu vou para a minha empresa, quer seja ela própria, quer seja CLT, mas eu vou levar também os meus problemas, só que eu vou administrá-los, né? E essa gestão feminina dentro dos negócios, eu acho que ajudou muito. Então, nós estamos com uma visão muito ampliada. Tanto é que hoje, no empreendedorismo, nós temos mais mulheres, não sei o número de franqueadas hoje, viu? Olha, mas nós temos mais mulheres empreendedoras do que homens, você sabia disso? É um cálculo que eu vou fazer. Eu também não pensei nisso, mas a gente tem aí hoje no grupo umas 400 franquias, eu posso dizer que 70% ou 60% são mulheres. Eu acredito que sim. Então nós temos, e até em números, né? Hoje, no Brasil, nós temos 4 milhões de mulheres a mais do que homens. Então, o nosso país é um país mais feminino.
Então, se você está pensando em abrir um negócio aí, olha, pensa, porque o número de mulheres hoje está maior, né? Então pensa no negócio aí feminino, porque ele está crescendo bastante. E eu vejo que a mulher hoje está ocupando um papel que antigamente não tinha. A mulher hoje CEO, a mulher empreendedora, a mulher que tem negócios, era muito difícil você encontrar no passado, porque o próprio homem não queria que a mulher empreendesse, até por uma questão de, poxa, a minha mulher vai ganhar mais do que eu? Não tem isso? Tinha um pouco da concorrência, um pouco da proteção, né? Eu acho que tinha um pouco desses lados aí. Eu acho que era mais concorrência do que proteção, sabe, Rose? Tá certo. Eu não queria falar, mas você falou. Eu falo como homem. O homem, ele não queria que a mulher ganhasse mais do que ele. Então, hoje, isso está super normal. Hoje tem mulheres que são extremamente empreendedoras, e tem muitas mulheres maravilhosas. Ana Hickman, Sabrina Sato, a Karina Sato, você precisa inclusive entrevistá-la um dia. Vamos, com certeza. A Karina, gente, ela é uma pessoa assim fantástica e nem por isso deixa a sua família. Ela tem 2 filhos, o esposo dela, o Dr. Felipe, é meu sócio na Odonto Special, e ela tem assim uma coisa muito bacana, porque ela administra muito bem, e olha que ela tem muita responsabilidade na Sato Raal, cuidando de artistas, cuidando da própria carreira da Sabrina. E assim, era uma pessoa que ela sabe conciliar, como você falou, né, a família com negócios. Administrar o tempo. Administrar o tempo. Eu vejo que isso é o maior ponto que a gente tem que levar. E aqui eu faço aqui um convite, Rose, para você fazer parte dessa escola de negócios e trazer mulheres para o nosso negócio. Sim, eu vejo que a mulher, ela tem realmente um modelo de administração bastante diferente do homem. Eu vejo que a mulher, ela é muito mais conciliadora, a mulher tem muito mais possibilidades de ter um negócio escalável do que o próprio homem, porque já é do espírito dela. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo, enquanto que o homem não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É cognitivo isso, né? A mulher já tem esse desenvolvimento. Então é bacana quando a gente vê isso. E quando a gente vê uma junção de mulheres e homens na gestão do negócio. Então, essa construção, ela é maravilhosa. E a gente gosta muito de trabalhar isso. Quando a gente vai com a questão da mentoria, né? Para esses empreendedores, a primeira coisa que eu faço é entregar uma planilhinha, tanto digital quanto física. Porque tem gente que ainda, né? Primeira coisa, administração do tempo. Colocar aqui todas as suas atividades e quanto tempo você gasta. E eu quero saber o resultado. Então, a gente já começa ali da pessoa se autodisciplinando. Então, desde casa. E aquilo que você falou, para você não ter que ficar 24 horas no seu negócio, mas o tempo que você ficar ali, você fica focado e obter resultado no menor tempo, com maior qualidade. Que legal, gente. Olha que bacana esse podcast hoje, Rose. Está sendo um podcast extremamente bacana, inclusive para a gente falar sobre o papel da mulher hoje na sociedade, o papel da mulher hoje no empreendedorismo, que eu vejo que está cada dia mais em aumento, em crescente, né? Eu tenho muitas mulheres que estão querendo investir. Eu acho que fazer realmente um programa voltado para a gestão, hoje é tudo de bom. Como a gente falou, as nossas cadeiras de universidade, até então, quando eu me formei, então, nem se pensava nisso. A gente se formava para ser um bom empregado. Até nossos pais falavam, né? Filho, estude para você ter um bom emprego. Não era emprego assim? Ou para concurso público, né? Essas duas coisas, eram as duas coisas que tinha, né? Hoje não, hoje você fala com teu filho, estude para que você seja um grande empreendedor. E eu vejo que eu tenho hoje 2 filhos que são empreendedores, graças a Deus. Eu tenho 4 netos que a gente não sabe qual vai ser realmente o destino deles, porque cada um tem a sua escolha, mas eu vou fazer o possível para que eles sejam empreendedores, porque eu vejo que empreender é liberdade, né, Rose? Eu acho que a única forma de você ser dono de você mesmo é empreender. É claro que não são para todos, né? Tem pessoas que nasceram não para empreender, mas para continuarem sendo empregadas. Isso não é real, mas isso não é o normal, nem deixa de ser normal. Que é bacana, que é chamado intraempreendedorismo. Que é assim, mesmo você estando dentro de uma empresa, você sendo um CLT, né, você tendo um cargo lá, você pode desenvolver dentro das suas atividades habilidades que venham a contribuir e trazer resultados para a sua própria promoção. Então, às vezes até lá, o pessoal fala, Rose, você só entrevista mulheres empreendedoras. Eu não quero ter meu negócio, eu quero ser CLT.
né? E eu entrevistei pessoas assim, olha que né? legal, Eu tive até, verdade. eu chamo de filhas acadêmicas, né? Pelos meus longos anos aí de faculdade, né? De professora. E eu tenho várias filhas acadêmicas, né? Que hoje, algumas têm seu próprio negócio e outras estão numa carreira. Então eu trouxe algumas e eu falei assim, me fala um pouquinho de você. E elas foram contando um pouquinho do desenvolvimento do trabalho delas. E o que elas fizeram, o planejamento de carreira, as promoções. Eu falei assim, você empreendeu aonde você estava. Sim. Você teve um olhar, né, para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ali você desenvolveu habilidades e você solucionou problemas que estavam ocorrendo, ou viu oportunidades e trouxe ali resultados para a empresa. Então, o empreender, às vezes você tem um medo, né? Ou seja, eu gosto de falar assim, o empreendedor, ele é ousado, né? Tem que ele ser ousado. Ele encara, tem que né? ser ousado, e às tem vezes que ser valente. Você fala assim, não tenho coragem, tenho receio, tenho medo de quebrar. Não tenha medo de quebrar, né? E no Brasil a gente tem esse tabu, né? Sim. Poxa, quebrei e tal, parece como é uma coisa ruim. Poxa, se você quebrou, tira ali. O que lições, fez, né? Uma lições. Lição, para que você não repita aquilo. Você vai cometer erros? Sim. Vai continuar cometendo erros. Mas serão o quê? Erros novos. Sim. Então, erros novos você pode cometer. Então, vá fazer, ou seja, no seu negócio, ou o intraempreendedorismo, onde você estiver. Tenha esse olhar, né? O que eu posso trazer de solução? E quando você passar a ter esse olhar, nós geralmente somos muito críticos, né? E às vezes até com políticos, né? Criticamos bastante. Então, passa a olhar aquilo que você está criticando, o que você faria. E passe a desenvolver ali e começar a se posicionar. Eu gosto muito das pessoas, quando começam a falar, qual a sua posição? Não, qual a sua posição? Isso. E também não tem problema nenhum de você ter uma posição hoje e você mudar de ideia. Não, sem problema. Isso é construtivo. É construtivo. Né? Agora, Rose, bacana esse que você falou, né? Empreender não é só você montar um negócio. Eu acho que dentro da empresa tem muitas pessoas que são CLT e que precisam empreender também, né? Encontrar soluções, buscar soluções. Isso é empreendedorismo dentro do próprio negócio. E tem pessoas que realmente nasceram com aquele objetivo de fazer aquilo que é o mínimo possível, né? Eu vejo que isso é uma grande limitação que ela se coloca, porque uma empresa, ela precisa de gente. Hoje nenhuma empresa vive sem pessoas, né? Nós precisamos hoje de pessoas para poder fazer uma empresa funcionar. E tem pessoas que estão numa empresa só para cumprir aquilo que, ponto, 6 horas da tarde larga a caneta, vai embora. Cai a caneta na mão. E tá tudo certo. Mas eu acho que aquelas que empreendem dentro de uma empresa já estão se preparando para serem empresários do futuro, para serem empreendedores do futuro, ou melhor, também pode ser uma grande CLT, né, e desenvolver uma carreira dentro do próprio negócio, que ninguém, logicamente aqui, as pessoas olham para as pessoas que trabalham com você. E aquelas pessoas que são mais ativas é que têm maiores oportunidades dentro de uma empresa. Passa para gerência, passa para diretoria, passa para um cargo maior. Então você vai desenvolver esse talento que você tem. Eu vejo que, infelizmente, tem pessoas que são tão medíocres, né? E vamos dizer que mediocridade é uma coisa que não pode ter no ser humano, né? O que é mediocridade? É fazer aquilo que é o necessário, é o indispensável. Eu fui contratada para isso. Não, gente. Isso é mediocridade. Eu vim para a empresa para ser mais e para tomar mais ações. Se por acaso eu ver alguma coisa errada, mesmo que não seja o meu setor, eu vou falar. Isso é empreender dentro da sua empresa, não é isso, Rose? É exatamente isso. E é interessante que às vezes as pessoas ficam, né? Nós vemos hoje, é simples, é só você olhar, né, aí no mercado, quantas vagas de emprego tem e quantas pessoas têm desempregadas. É verdade. Então, por que não conseguem suprir? Quantas pessoas são entregues a cada semestre pelas universidades? Pessoas Sim. que são capacitadas, Sim. né? E eu falo isso porque eu tinha dentro de sala de aula, a gente começava, pra você ter uma ideia, o número de final de 2023 foi de cada 100 alunos, apenas 14 se formavam. Então, muita mesmo, gente fica no caminho, muita gente. Eu não sabia que o número era tão grande baixo, assim. É muito baixo. Então, daquela turma que começa, né, vai, volta, então aquele que segue, que começa e que conclui sem nenhum 14%. obstáculo, não são nem 20%. Então é muito baixo. Então, e aí você vê essa escala. E aí você fala assim, poxa, como é que está o mercado hoje, né? Como é que está essa entrega? Então, é exatamente isso que você falou, né? Não seja medíocre. E às vezes as pessoas, os que buscam, né? Falam assim, eu quero pessoas de confiança. E eu sempre falo, quando eu vou mentorar empresários, eu falo assim, olha, para com confiança Isso. e busca com competência. Isso.
Porque a confiança você vai adquirir. Quando você contrata uma pessoa, você não conhece ela. Não conhece. Então você vem por referências, por testes e tal. Então busque por competência. E a confiança você vai conquistar. Então às vezes a pessoa coloca ali parentes, amigos, ou às vezes tem um funcionário que está ali há muito tempo, que não vou dispensar tal pessoas, que a gente chega e faz algumas consultorias, né? E aí eu falo, olha, você tem que desligar essa pessoa porque não está trazendo. Mas ela tem 3 filhos. Eu falo assim, mas a sua empresa, ela é filantrópica ou não? Não, né? Começa. Então você não pode ficar. Você vai dispensar, você pode dar uma carta de referência, você pode ajudá-lo com uma cesta básica, mas na sua empresa você não pode ter. Então, não contrate quem você não pode demitir, né? Exato. Então é exatamente isso. Então, olhe para a competência e a confiança você conquista. Porque se você vai na confiança, a pessoa não tem competência, não adianta. Não adianta. E os colaboradores que estão lá, busquem isso. Aliás, confiança, né, Rose, é o mínimo que você pode pedir para um ser humano. Né? Aquelas pessoas que não têm, que não passam confiança, ela tem que ser desligada, mesmo que ela tenha competência. Sim. É um conjunto, né? É um conjunto. A pessoa, às vezes, que não te passa confiança, ela tem que ser desligada, mesmo que ela seja muito competente. Mas ela vai criar um ambiente ruim, né? Uma erva daninha no meio do seu negócio. Então você tem que afastar. Agora, a competência é uma coisa que hoje dificilmente você consegue colocar numa pessoa, porque ela tem que se esforçar, ela tem que tentar aprender, ela tem que se esforçar para aprender cada dia mais, e isso não são todos que têm. Então, e uma coisa que eu gosto até de destacar, né? O pessoal busca muita motivação, né? E eu falo, a motivação é a empresa quem dá. São motivos que vão levar o colaborador a trazer ações, a agir. Agora, o entusiasmo, Sidney, isso é de cada um. Então, se a pessoa não for entusiasta, não adianta a empresa dar motivação, porque ela não vai trazer resultado. Então, primeiro, seja entusiasta. Você quer estar naquela empresa, você vai buscar emprego, você vai fazer, agora não falando do empreendedor, né, mas falando do intra, né, aquilo que você falou do CLT. Se você quer estar naquela empresa, quer aquele emprego, pesquise sobre ela, né? E eu brinco, né? Você não veste a camisa, você tatua a empresa no corpo. Pô, Rose, que história é essa? Eu vou ficar 24 horas com a empresa no corpo? Não, o tatuar aquela marca no corpo é dizer assim, eu defendo ela. Então você está no final de semana, na praia, você não está trabalhando, é sua folga, e alguém chega e fala alguma coisa e fala assim, nossa, olha, eu trabalho numa empresa, cara, busca lá esse produto, contrata esse serviço, você tem que ter orgulho da empresa que você está. É verdade. Então, isso tem a ver com empreender, entendeu? É o gostar, né? É aquele propósito, é a atitude. Rose, olha, você falou uma coisa agora muito importante. Dentro da nossa escola de empreendedorismo, nós vamos falar muito sobre isso. Hoje, por exemplo, eu tenho franqueados, ontem mesmo aconteceu um caso desse. Eu tenho franqueados, por exemplo, que quando alguém liga para ele, fala, eu quero comprar uma franquia, ele acaba falando para a pessoa, não, olha, eu tô aqui, mas o negócio não é bom. Olha que coisa. Como é que pode, né? Não é, gente? A pessoa falando mal do seu próprio negócio. Isso é falta de caráter, é falta de ética. Se a pessoa não está se sentindo bem, saia do negócio. Sim. Assim como você está vivendo hoje, talvez, um emprego de uma empresa que você não gosta, pensa para sair. Exato. Não é ético. Não é compatível. E não seja infeliz, né? Não seja infeliz, não faça a empresa infeliz também. Se desligue, vá buscar o que você quer. É uma das coisas que a gente fala bastante quando a gente vem falando para aquelas pessoas que estão empregadas e pensam em fazer alguma coisa. Então, fala, pensa bem o que você quer, né? Não estou falando para você sair daqui e ir lá pedir demissão, mas se você não está feliz, cara, faça isso. Porque você está sendo infeliz e também trazendo resultado ruim para a empresa. Não, e quando você está infeliz, isso. você cria num ambiente de trabalho ou do seu próprio negócio, uma infelicidade geral. Porque você pode reparar, as pessoas que são infelizes, elas não querem ficar sozinhas. Não, elas querem buscar pessoas para serem infelizes como junto, ela. Não é? É a lei da atração. Né? É a lei da atração. A gente fala que pensamentos positivos atraem pensamentos positivos e pensamentos negativos atraem pensamentos negativos. Pessoas que não são positivistas, elas atraem pessoas que também não são positivistas, né? Que são negativistas. E você começa a criar dentro da sua empresa tribos, né, de pessoas que são felizes, e as pessoas que são infelizes querem trazer todo mundo para perto dela, e começa a criar um grande problema na sua empresa. Então, pessoas que têm mesmo competência e não tão felizes no que fazem, tem que afastar também. Tem que trocar, né? Tem que buscar aquilo. Por isso que aqui o empreendedorismo na veia, a gente busca gente feliz e gente que quer fazer o que gosta, né? E assim, eu vejo que o empreendedor, Rose, ele tem que ter isso muito na consciência dele.
Eu vejo que hoje, as empresas hoje não estão indo bem, muitas delas, porque tem pessoas que não são competentes, ou pessoas que são competentes, mas não estão, de fato, entregues no negócio. E aí o negócio não dá certo. Não anda, né? Não produz. Tanto é que eu vejo aqui, por exemplo, tem franquias que a gente às vezes passa de dono, é o mesmo negócio, é o mesmo ambiente, é o mesmo endereço, tudo igual, só mudou o empreendedor. Com aquele empreendedor nunca deu certo, quando troca o empreendedor, as coisas mudam de figura. Por quê? Porque é uma energia nova, pessoas que pensam diferentes, pessoas que contratam pessoas que querem produzir, e não pessoas que estão lá para passar o tempo das 8 às 6, largam a caneta e vão embora e não tem compromisso. Não, gente. Mesmo que você tenha e trabalhe para uma empresa, seja compromissado com aquilo que você faz. Ontem, Rose, eu fui numa empresa e fui comprar alguma coisa e uma pessoa lá me atendeu assim, de cabeça baixa, uma tristeza só. Eu falei para ela, você está triste? Ela falou, até se assustou. Ela falou, por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque você nem olhou para mim. Será que essa empresa é sua? Não, eu sou aqui empregada. Eu falei, acho que você não vai sair disso. Tive coragem de falar. Porque o empresário não está vendo isso. E está tratando o cliente como qualquer um. E o cliente não pode ser tratado assim. Se você não gosta do que você faz, peça para sair. Porque esse cliente não volta mais. Não é verdade? E hoje tudo é tratamento, né? Quando a gente fala da questão da concorrência, de como está, é exatamente isso. O tratamento é um grande diferencial. Exatamente. Então, porque nós temos vários produtos bons, vários serviços bons, e a diferença é o tratamento. Mas você sabe que o empreendedor, muitas vezes, Rose, ele não está olhando para isso. Ele monta um negócio maravilhoso, ele monta uma arquitetura fantástica, ele coloca lá automóveis, ele coloca lá bens, ele coloca portas com fechadura de ouro, ele faz tudo bonito, esquece de treinar pessoas. Por que eu falo que hoje Disney é um modelo que todas as empresas têm que se inspirar? Porque na Disney tudo é feito para o cliente. Tudo é feito para o colaborador se sentir bem naquele lugar também. Então eu vejo que a Disney é uma grande lição que todos nós temos que aprender, né? Eu vejo que assim, o Walt Disney, que começou esse projeto há 100 anos, ele ainda permanece dentro do projeto de uma forma que ele deixou um legado. Qual é o legado? Trazer o princípio da experiência para o cliente. Então você que está querendo empreender, você que está hoje mesmo trabalhando como CLT, coloque isso sempre. Quando você for atender um cliente, quando você for fazer alguma coisa, faça com muito carinho, com muito amor, se dedique para isso. Os pequenos detalhes é que importam. É o que a Disney faz hoje com todo cuidado. Porque todo mundo hoje, se você perguntar numa sala que tem 1000 pessoas, qual é o teu local que você sonha ir? Disney ganha disparadamente. Nós temos, né, dentro da Colis Educacional, nós temos um curso para clientes, né? Gestão Disney, com o professor Celso e a professora Carmen. Olha que bacana. Eles são da área de gastronomia, mas eles fazem esse curso para vários setores, que é o tratamento Disney, né? E tem até um encontro uma vez por ano que alguns empresários vão lá e fazem. Então é bem bacana, isso que você falou é maravilhoso. Nós temos lá e é um efeito assim incrível, né? É aquela questão do propósito, é fazer o que gosta com alegria e ainda ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. E aliás, toda empresa que se constitui, Rose, ela no final da última linha tem que ter resultado positivo. Sim. O empresário não pode pensar em, eu estou batendo as contas aqui, está tudo certo. Não. O empresário tem que pensar em rentabilidade, lucratividade, que é o que mantém um negócio de pé. A minha primeira formação é ciências contábeis, então eu sou contadora com especialização em auditoria. Rose, o que você não é? Pelo amor de Deus. Tudo que você fala, ela já tem, ela já sabe, ela já conhece. Essa mulher é um poço de inteligência. Mas e uma das coisas que a gente gosta de trabalhar muito é a questão de orçamento. Então, quando eu falo orçamento, o pessoal já fica assim, eu falo assim, olha, mas o orçamento é uma nova história que a gente conta num outro podcast. Legal, não hoje. Legal. Que bom, gente. Olha, estamos chegando aqui nesse fim desse podcast maravilhoso. Um dos melhores que eu já fiz, Rose, até hoje, porque você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que vive a academia, né? Você viveu o tempo todo numa faculdade, tentando mudar a vida, e mudou a vida de muita gente que se formou, que hoje são empresários, que hoje são grandes profissionais, e tem aqueles também que se formaram, mas não conseguiram conquistar o seu lugar, né? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, pense nisso, empreenda.
é a liberdade para você e para sua família. Rose, muito obrigado por você estar nesse podcast comigo aqui, Empreendedorismo na Veia. É muito legal, e ter uma pessoa como você aqui com a gente sempre é um fator de trazer para as pessoas, levar para as pessoas conhecimento, porque empreender é a solução. Eu que agradeço o convite e parabenizo vocês que estão assistindo, que tiraram esse tempo especial. Espero que a gente tenha contribuído com essas dicas importantes para que você possa empreender. Você contribuiu muito, Rose. Pode ter certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje vão pensar em começar a empreender. Mesmo que seja numa coisa pequena, numa doceria, numa boleria, num salgadinho, mas empreender, gente, é a sua liberdade. Nós não podemos viver num país hoje rico, com pessoas tão competentes, vivendo de auxílio do governo. É verdade. Então, bora empreender. Vamos lá, gente. Muito obrigado, Rose. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.